Bom dia, bom dia, bom dia. Então, dando início à nossa próxima palestra, das 11 horas, a gente vai ter com o nosso querido palestrante Davi Baptista sobre Game Design. Então, por favor, uma salva de palmas. Valeu. Essa brincadeira para passar a parada. Maneiro. E aí, gente? Prazerzão estar aqui. Salve. Bom, como o Lucas falou, muito prazer. Sou o Davi Batista. Hoje eu estou aqui, vou me apresentar, falar mais das paradas que eu fiz para vocês, mas vou contar um pouco sobre os desafios que a gente tem na área de game design e desenvolvimento de jogos no geral. Eu já trabalho com desenvolvimento de jogos tem uns 5 anos, trabalhei em alguns títulos comerciais e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi ter trabalhado em 3 deles, né? Eu já trabalhei em outros projetos que eu não vou citar aqui, mas eu quero contar esses 3 porque, no caso deles, eu estou trabalhando do começo até o fim do projeto. Então, acho que é legal de compartilhar essa experiência para vocês entenderem desafios e coisas que a gente passa dentro do desenvolvimento de games, mostrar para vocês que é possível viver disso no Brasil, e eu sou uma prova viva disso. Não é fácil, mas é possível. E falar um pouco de game design, falar um pouco de processos de aprendizado. Eu fiquei sabendo que teve uma palestra aí de aprender a aprender, uma parada assim, né? E eu acho legal porque mostrando essas paradas que eu vou mostrar para vocês, dá para vocês entenderem que esse processo acontece também dentro do mercado de trabalho. Assim, a gente não começa já sabendo tudo e tal, e eu acho que eu vou mostrar com os projetos que eu trabalhei. Bom, aí sou eu, Davi Batista. Vocês conseguem me achar nas redes aí por @baptista com X. Tem muitos Baptista com S, então na internet eu sou Baptista com X. Se vocês ficarem interessados, é só caçar em qualquer rede social. Atualmente eu sou game designer na Domativa. Alguém aí conhece? Lenda do Herói, Enigma do Medo? Conhece? Legal, então trabalho lá. Não trabalho em nenhum desses 2 projetos, trabalho em um que ainda não foi anunciado. Tipo, ele foi anunciado, mas ainda não tem nada muito sólido sobre ele, que chama Razek, que é um MMORPG. Vou falar dele aqui também. Eu tenho um estúdio também, que eu sou cofundador, que é o Nanonite Studio, e nele a gente faz outsourcing e presta serviço de consultoria também para a galera. Então, eu não vou falar aqui hoje, mas a gente já fez alguns serviços de outsourcing para empresas daqui do Brasil e fora, e consultoria também. Hoje eu vou falar para vocês sobre esses 3 projetos, que é o Avalon, o Cobra Kai 2 do Just Rising e o Razek, que é o projeto que eu trabalho hoje. Eu esqueci de escrever aí, mas eu dou aula na FIAP também, no curso de jogos digitais. Vamos lá, vamos começar com o Avalon, que é o primeiro jogo comercial. Antes disso, uma coisa que eu queria falar, porque nem todo mundo sabe, então é legal explicar isso antes da gente começar. Mas eu vou falar de game design, eu sou game designer. E para quem não conhece, quem não sabe, o game design não é programador, não é artista. Então, o que é o game designer, né? Porque isso é uma confusão que rola muito. Às vezes fala, sou game designer, as pessoas falam, puta, que legal, você faz a arte do jogo. Não. Ah, você programa. Também não. O que o game designer faz, né? Acho que é legal a gente entender isso antes da gente ir para os projetos e vocês entenderem o que eu fiz em cada um deles e como eu aprendi, como que foi esse processo. O game designer, ele vai definir, documentar e criar e acompanhar, iterando as mecânicas, os sistemas, as dinâmicas e as regras do jogo. Então, todo jogo vai ter um conjunto de mecânicas, de sistemas, de regras, esse tipo de coisa. E o game designer, ele fica responsável por documentar e acompanhar esse processo, né? Muitas vezes, em muitos projetos, o game designer, ele tem essa visão macro do projeto, né? Ele entende o projeto como um todo e muitas vezes é ele que direciona para onde vai esse projeto, qual que é a mecânica mais importante, testa bastante o jogo também. Então, o game designer não necessariamente faz arte e não programa. Não significa que o game designer não pode saber arte, saber programar, essas coisas, mas, geralmente, o game designer está responsável por essa parte de documentação e de iteração e de comunicação entre as equipes que estão desenvolvendo o jogo. Então, o game designer ele faz essas pontes entre programação, arte, tech art, às vezes o próprio cliente que está fazendo o jogo, né? Às vezes tem uma publisher, uma investidora, uma pessoa específica que encomendou o jogo. Muitas vezes é o game designer que liga esses pontos. Então, só estabelecendo isso antes, porque é uma confusão muito comum, então é importante saber o que eu estou falando aqui, o que eu fiz nesses projetos para vocês entenderem. E mais uma coisa, antes de começar a falar deles, é que o game designer e o profissional de games no Brasil, especificamente, geralmente ele é meio pau para toda obra. Então, muitas vezes você acaba fazendo outras coisas. Então, por mais que eu seja especializado em game design, esse primeiro jogo que eu trabalhei, eu vou falar disso, eu fiz o level design dele também.
Um dos trailers do jogo, na época que a gente lançou, fui eu que editei. Então é isso, muitas vezes, dependendo do contexto que você tá, da empresa, do momento, você acaba fazendo várias outras coisas também. Não falei, mas o game designer também, além de documentar essas coisas, ele fica quase sempre responsável pelo balanceamento do jogo. Então, garantir que o jogo seja fluido, que tenha uma progressão bacana, ou que a economia dentro do jogo funcione, né? Que você ganhe uma quantidade X de recurso que faça sentido dentro do contexto do jogo. E aí, uma vez que isso está fazendo sentido, o jogo é lançado. Então, tem muitas coisas que o game designer pode fazer. Tem uma palestra que eu faço às vezes que não é essa, que é falando sobre todas as possibilidades dentro do game design, que são muitas. Mas vamos lá, quero falar um pouco dessa minha experiência para vocês entenderem sobre os desafios e as coisas que a gente aprende e enfrenta trabalhando com games no Brasil, mais especificamente game design. O Avalon foi o primeiro jogo comercial que eu trabalhei e que eu fiz. Aí tem um GIF dele, ó. Inclusive, hoje em dia ele está de graça, se vocês pesquisarem aí nas minhas redes, vocês acham o link dele para jogar para computador. Tinha para celular também, mas ele não está mais disponível no momento, porque ele caiu da App Store. Mas ele foi o primeiro projeto que eu fiz comercial. Ele foi um projeto diferente e interessante, se for comparar com os outros que eu vou falar aqui, porque ele foi um projeto muito pequeno, né? Foram só 4 pessoas trabalhando nele, então isso faz com que mude a forma que a gente trabalha no projeto. Ele durou 8 meses, então é um jogo que tem 35 fases e um chefão. A gente fez em Unity e inicialmente ele foi lançado para Windows e para celular. E por que ele foi diferente? Eu sempre quis trabalhar com jogos, e aí eu fui fazer faculdade de jogos. Na época que eu estava fazendo faculdade de jogos, eu queria muito conseguir montar e estruturar um portfólio onde eu tivesse jogos legais, para eu conseguir empregos em estúdios legais, tipo a Domativa, que é onde eu trabalho hoje. E aí eu fiquei pensando, puta, como é que eu vou fazer isso funcionar? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Durante bastante tempo na faculdade, eu participei de várias Game Jams, que para quem não conhece, as Game Jams são competições, onde você se junta sozinho ou com um grupo de pessoas e você tem 24 horas, 48 horas, uma semana, um prazo de tempo para você entregar um jogo. E aí, às vezes, eles dão um tema e tal, e a gente fazia muito essas Game Jams, né? Eu usei isso muito como portfólio para eu ter jogos e para eu aprender, enquanto eu não fazia um título comercial, que inclusive eu recomendo muito, caso vocês se interessem em desenvolvimento de jogos, irem atrás de Game Jams e se inscreverem, tentarem fazer um jogo. Tem muita gente, muitas comunidades brasileiras hoje que tem pessoas procurando, programadores querendo game designers querendo artistas. Então, essa foi a forma que eu comecei a fazer jogos enquanto eu ainda não conseguia um emprego na área, enquanto eu ainda não tinha feito esse jogo. Mas chegou um momento que eu fiquei, putz, é legal a Game Jam, é importante fazer jogos e estudar e aprender com esses processos, mas eu queria um jogo mais bem acabado, um jogo polido, para eu conseguir botar no meu portfólio e realmente me vender bem para os estúdios e para conseguir alguma parada interessante. Foi aí que entrou o Avalon. Quando eu estava na faculdade, um amigo nosso da minha sala, ele era amigo, quem acompanha o cenário de esportes aí deve conhecer Vivo Cade Stars, que hoje em dia não está tão bem das pernas, mas na época era bem da hora. E aí a gente conhecia, esse nosso amigo conhecia o CEO da Vivo Cade. E aí a gente foi lá e falou para esse amigo, fala com ele e tal. E na época, eu e meu sócio, hoje da Nanonite, a gente fazia vários protótipos e ficava fazendo vários jogos para Game Jam. E esse jogo aí, ele era um protótipo, né? A gente tinha vários protótipos e a gente conseguiu marcar uma reunião com esse CEO e apresentou vários protótipos para ele. Porque a gente já sabia, por conta desse nosso amigo, que esse CEO gostava muito de jogos, ele tinha muita vontade de fazer algum jogo, mas ele não sabia nada sobre a área e tal, então a gente foi lá e apresentou nossos protótipos e falou, por que você não faz um jogo para Vivo Cade? Na época ia rolar o lançamento, alguma parada promocional para o CBLOL de 2019, ou de 2020, não lembro. E aí a gente falou, quando for lançar a equipe da Cade lá, for falar deles, lança um jogo junto, faz alguma coisa. E depois de bastante conversa, a gente convenceu eles a fazer um jogo. E aí esse foi o nosso primeiro projeto comercial. Vocês podem ver, ele chama Avalon Vivo Cade, né, porque é da Cade. E vocês podem ver que quem conhece a Cade sabe que o ícone, o logo da Cade é um elmo de guerreiro. E esse jogo é basicamente a jornada do guerreiro, né? A gente criou um guerreiro e uma guerreira em pixel art e fez muito inspirado em Celeste, que na época era o que eu jogava muito. A gente fez esse jogo e graças a esse jogo, depois que ele lançou, ele saiu em várias jornais, notícias, essas coisas, e isso abriu muitas portas para eu continuar trabalhando e mostrando. Por que eu estou falando toda essa jornada do Avalon? Para mostrar que tem várias formas diferentes de você conseguir criar um projeto comercial. Não necessariamente você precisa fazer de um jeito X ou no jeito Y.
diferente de outros mercados, se você for trabalhar com games, principalmente no Brasil, tem muitas formas de vocês fazerem isso. Tem gente que vive bem a vida fazendo conteúdo, criando jogos e mostrando no YouTube, por exemplo. Tem gente que cria para marcas, fazendo jogos promocionais, como foi o caso desse jogo da Cade. Tem gente que trabalha em estúdios mais tradicionais, como é o caso da Dumativa, Epic Games Brasil agora, outros estúdios. E eu estou mostrando esse primeiro projeto para mostrar que foi a forma que eu ingressei no mercado. Então a gente entrou em contato com uma pessoa, conseguiu fechar um contrato, e nesse meio tempo eu aprendi muita coisa fazendo esse jogo. Porque uma coisa que eu também falo muito para game design, para qualquer área de games, é que você tem que ser cara de pau. Tem que saber ser educado e tal, vai ter que ser cara de pau. E eu fui muito, né? A gente foi muito como uma equipe de chegar no CEO da Cade e falar, não, a gente vamos fazer um jogo para sua empresa, e ele comprou a ideia. Então, talvez se a gente não tivesse feito isso, as coisas não teriam acontecido assim. E, ao mesmo tempo que foi muito bom ter feito isso, foi muito desafiador. Porque, como game designer, na época, eu era muito cru, né? Eu estava na faculdade ainda, eu já fazia jogo desde o ensino médio, mas eu ainda sentia, tipo, que faltava muita coisa. Tanto que as minhas responsabilidades nesse projeto, como eu falei, foram a documentação, o planejamento, a implementação na parte do level design. Eu fiz a iteração. Para quem não sabe o que é iteração, é o seguinte, todo jogo, não necessariamente quando você está desenvolvendo uma feature dele, vai ficar bom na primeira vez. Spoiler, nunca fica bom da primeira vez. e aí a gente testa. Então, quando a gente começou a fazer esse jogo, eu sou um cara que gosta de sofrer jogando. Então, eu faço jogo difícil. Só que não é todo mundo que gosta de jogo assim. E nem sempre isso é bom, né? Ser muito difícil. Tem horas que faz sentido, tem horas que não faz. E no processo de desenvolvimento das fases desse jogo, como era eu que montava e eu que ficava testando, eu fiz as fases todas, e aí tinha algumas fases que eu botei para os meus sócios jogarem, e eles falavam, puta, essa fase aqui é impossível, você tem que mudar. E aí quando a gente estava nessa fase inicial de testes, eu falava, skill issue, tipo, melhore. Mas eles estavam certos, realmente estava muito difícil. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com esse projeto, né? Que da importância de você iterar e de você fazer playtests, de você mostrar esse projeto para um grupo de pessoas, mesmo que seja fechado ou aberto, não importa. Eu aprendi muito com a criação de fases, com essa questão de progressão, né? De você apresentar os desafios dentro do jogo aos poucos para o jogador, para que ele consiga assimilar o que está acontecendo, quais são as mecânicas, o que o jogo tem, e ele consiga guardar isso. E aprendi muito sobre balanceamento, que era uma coisa que, na teoria todo mundo sabe muito de game design, né? Não, tem que ser um pouco difícil, depois um pouco fácil, depois um pouco difícil. O level é só você olhar todos que tem aí, você fazer uma coisa bem bolada, é só você apresentar as features aos poucos. Mas, quando você de fato trabalha num jogo e começa a testar com o público, com pessoas, você vê que não é bem assim, que tem muitas outras camadas de coisas que você precisa aprender. Na época que eu fiz esse jogo, geralmente a gente que é game designer, a gente faz um documento para todos os jogos que chama GDD. O GDD, que é o Game Design Document, é onde a gente deixa tudo organizado. Então, vamos dizer que eu falei de uma feature, a gente ficou sem mexer mó tempo e depois a gente precisa voltar nela porque alguma coisa deu errado. É importante a gente ter esse documento para... faz 6 meses que eu não mexo nisso, deixa eu olhar como é que estava antes. Aí você vai lá, olha e vê tudo que estava documentado. Nessa época, eu era muito, muito cru, então a nossa documentação para esse projeto, nem existe mais isso, mas na época era um Google Figboard Jam, sei lá o nome disso. Era tipo um bloco de notas do Google que tinha e você podia botar uns blocos de notas e escrever umas paradas. E era isso a documentação desse jogo, então muito ruim. Nosso planejamento a gente não tinha, basicamente, era só tipo, vamos fazer o jogo e terminar. 35 fases e um chefão. E essa parte de implementação a gente não conhecia tanto sobre esses processos, né, de pipeline de produção de jogos. Então, todo o projeto como um todo foi muito um processo de aprendizado, né? Porque a gente foi entendendo como que a gente implementava de um jeito bom, conforme a gente fazia as fases, a gente entendeu que a gente precisava de um processo mais claro e mais fácil de fazer, que os sistemas que a gente criava dentro do jogo, eles precisavam ser modulares. O que isso quer dizer? Significa que a gente pode reutilizar eles em outras coisas e não... Cada negocinho do jogo a gente precisa fazer um sistema novo, porque isso dá muito trabalho, custa muito dinheiro. E teve todo esse rolê, assim, a gente teve a sorte nesse projeto de, como a gente estava na faculdade, a gente levou ele para alguns eventos, a gente conseguiu ir até sabe a Fiesp lá na Paulista, vocês conhecem? A gente conseguiu levar
esse jogo para a Fiesp foi um dia que a Paulista estava aberta no domingo. Então, muita gente testou o jogo. É uma pena que eu não tenho essa foto aqui na apresentação, mas foi um cara vestido de Homem-Aranha, uma mulher vestida de freira, tipo, um monte de gente muito aleatória testou o jogo. E, realmente, foi nesse momento que eu percebi que eu estava errado. E uma coisa que eu aprendi que um bom game designer precisa, sempre, não só um bom game designer, qualquer área de desenvolvimento de jogos que vocês forem trabalhar, é ouvir os feedbacks e entender o que eles querem dizer. Então, quando alguém fala, puta, tá muito difícil, às vezes realmente tá muito difícil. Às vezes não é skill issue, às vezes tá mal feito da sua parte. Então, eu aprendi muito isso nesse projeto, de ouvir o que as pessoas têm para falar, e a gente nos playtests colocou um script para a gente conseguir entender até onde ia a progressão, em que fases as pessoas travavam, e aí a gente voltou depois que fez esses playtests e começou a mudar essas fases até que elas ficassem legais. E aí a gente testou de novo em outro evento e aí as pessoas pararam de travar nessas fases e conseguiram terminar o jogo, né? E isso é muito interessante, a gente aprendeu muito nesse projeto como um todo, assim. Então, o que eu aprendi? Eu esqueci de falar, mas nesse projeto, cara, eu era muito, muito, muito ruim, assim, eu era muito cru mesmo. Então, teve uma coisa que eu fiz que foi muito burra, mas eu aprendi e depois eu nunca mais fiz desse jeito. Eu gostava muito de anotar as coisas no papel, assim, eu gosto de caderno, de anotar no papel, e isso é bom, não tem nenhum problema. Às vezes eu vou montar uma fase, pensar numa ideia, eu faço no papel primeiro e depois eu vou pro computador. Mas essa minha dinâmica de fazer as coisas no papel acabou sendo muito burra, porque eu não costumava usar planilha, nunca precisei usar na vida. E aí, nesse projeto, como ele tinha 35 fases, tinha várias moedas, várias coisas para coletar, tinha a quantidade de tempo que você precisava fazer para você conseguir 3 estrelas na fase, na versão do celular e tal. Eu escrevia isso no papel. Isso é uma tremenda de uma burrice, assim, porque tendo uma planilha é muito mais rápido de fazer isso. Tem várias formas de você automatizar a planilha e etc. E eu fiquei, tipo, sei lá, 5 meses do projeto fazendo as coisas no papel e, mano, não façam isso, sério. Usem planilha se vocês gostarem de game design. Planilha vai ser, tipo, praticamente sua melhor amiga, fazendo design e balanceamento de jogos. Então, eu aprendi a usar planilhas e usar isso ao meu favor também nesse projeto. E é uma ferramenta que não falam tanto, mas que você, como game designer, vai usar muito planilha. E é muito bom e muito útil. Então, parte da jornada como game designer também é entender e balancear coisas. E para isso você vai precisar de planilhas, para você manter os dados organizados e conseguir ir atualizando eles e conseguir manter um controle. Então, aprendi a usar planilhas, aprendi a me organizar, porque a gente era muito desorganizado, e organização e comunicação são elementos-chave também do game design, de qualquer outra área de games. Se você quer trabalhar como programador, você precisa ser organizado, senão um outro programador vai ver seu código, vai estar aquele negócio maluco, não vai entender nada, vai dar um problema. Se você for game designer e você explicar errado como você quer a mecânica do jogo para outro game designer ou para alguém da equipe, vai ser feito errado, você vai perder meses de desenvolvimento, vai perder dinheiro, vai dar problema. Se você for um modelador que não sabe se comunicar ou não sabe passar para frente bem a informação, a mesma coisa vai acontecer. Então, não importa a área, eu estou falando do game designer porque é minha experiência, mas você precisa aprender a organizar as suas coisas e passar a informação de uma forma coerente, de uma forma que as outras pessoas entendam. Então, nesse projeto foi o primeiro que eu comecei a exercer essa ideia de organizar, de passar para frente de um jeito fácil, rápido, de ter um sistema que todo mundo soubesse onde está tal coisa, de a gente se comunicar e ter tudo alinhado. Então, isso foi muito importante. Isso foi muito importante porque depois desse projeto, eu fui de 4 pessoas no projeto para, tipo, 60. E eu vou contar mais disso. Então, o Avalon foi muito legal porque ele era um projeto mais enxuto, a gente podia aprender, a gente podia errar com mais tranquilidade, até tinha um prazo, mas ele era mais flexível. No Cobra Kai 2 Dodgers Rising, que foi o segundo jogo comercial que eu trabalhei, eu não tinha essas possibilidades, porque ele era um jogo... Alguém aí conhece Cobra Kai, viu a série? Então, vocês estão ligados. Ele era um jogo que era para lançar junto com a 4ª temporada, se eu não me engano, do Cobra Kai. Então a gente tinha um desafio, que era fazer um jogo de grande porte, né? Ele é um jogo Double A. Então fazer um jogo com bastante coisa, bastante expectativa em cima dele, em 1 ano e meio. Então mudou um pouco as coisas, porque como game designer e como profissional eu tive que me adequar a esse escopo, né? Eu tinha 1 ano e meio para fazer 20 e poucos inimigos, 10 chefões, fazer tudo funcionar e garantir que o jogo estava rodando para que ele fosse lançado dentro da data prevista junto com a temporada do Cobra Kai. Deixa eu... Aí.
Então, como eu falei, né, sobre o projeto, dá para ver que o visual dele tudo é bem diferente do outro, né? Ele é um jogo em 3D, ele tem uma linearidade, na verdade ele é um esquema meio linear, não linear as fases. Então ele tem uma grande quantidade de fases, ele tem uma grande quantidade de possibilidades. O nível e o escalonamento do balanceamento desse jogo aumentou absurdamente, porque eu fui de um jogo de plataforma 2D pixel art que tinha 35 fases, que cada uma levava 1 minuto e meio no máximo, para um jogo que as pessoas demoram 16 horas para zerar, em média. Então, dobrou, quadriplicou a quantidade de desafios como game designer. A diferença foi que, nessa equipe, como vocês estão vendo ali, tem mais de 50 pessoas e a gente tinha mais tempo, então 1 ano e meio. Também foi feito em Unity, e ele foi lançado para PC, na Steam, Xbox, Switch, console, o que é mais um desafio, porque é uma coisa que os desenvolvedores de jogos não falam, mas existem vários desafios quando você está trabalhando num jogo que vai ser lançado para vários consoles. Isso é uma coisa que, sendo game designer, ou sendo programador, ou modelador, ou qualquer outra área, você vai ter que enfrentar e saber que isso existe, que é, vocês sabem, imagino que grande parte de vocês conhece o Switch, até tenha um e jogue às vezes. O Switch ele tem uma limitação de hardware muito diferente de um Play 5, por exemplo. E o jogo precisa rodar e ser legal nas duas. E aí você tem que pensar, quando você está fazendo o documento do seu jogo e os sistemas, e passando para os programadores e para os artistas, você tem que pensar, tá, a gente tem um sistema que tem as skills, né, as habilidades do jogo, que tem os efeitos visuais, né, os VFX, como vocês estão vendo ali. Como que a gente vai montar um sistema que seja bom e eficiente o suficiente para que a gente consiga usar esses efeitos nessas plataformas, mas se for preciso tirar esses efeitos para o Switch, a gente consiga fazer isso? Como que eu passo essa informação para frente? Então, esse foi um tipo de coisa que eu tive que lidar nesse projeto. Outra coisa que eu aprendi nesse projeto foi como passar essa informação para frente quando a gente tem mais de um game designer, porque no primeiro projeto eu era o único game designer, que é uma coisa bastante comum até no mercado brasileiro. Se vocês forem trabalhar com game design, é bem provável que isso aconteça em algum momento. Mas tem projetos que você tem mais de um game designer, que era o caso desse. Então, nesse projeto, eu fiquei mais especializado numa área. Eu fiz o design de combate, né? O combat design do Cobra Kai. Então, todo o design dos inimigos, como os golpes que eles davam, os comportamentos deles, fui eu que montei, e a gente foi construindo junto com programação e com arte, e os chefões também. Então, a forma que eu me comunicava e o que eu cuidava mudou muito, porque tinha um game designer especializado em cada área, o que me possibilitou ter mais cuidado e mais carinho com essa parte de combate, né? Então, como eu falei, coisas que eu aprendi nesse projeto, né? Aprendi muito sobre design de inimigos e de chefões, né? Então, combat design no geral. Aprendi muito sobre questão de inteligência artificial de inimigos dentro de jogos, que é toda uma camada de coisa para estudar sobre isso. Aprendi bastante sobre isso também na parte de chefões. Aprendi sobre implementação de inimigos e de chefes e também, novamente, iteração e balanceamento numa outra escala. Vou explicar. Olha que legal isso aqui. Por que eu aprendi sobre implementação dos inimigos e chefões? Como game designer, não necessariamente você vai sempre mexer com as mesmas coisas e com as mesmas ferramentas. Cada projeto, as pessoas, a equipe que você trabalhar vai usar coisas novas, o que você precisar para esse projeto. E no caso do Cobra Kai, eles criaram todo um sistema dentro da Unity que chamava Never Ending Attack, alguma coisa assim, que era um sistema que você tinha vários scriptable objects, que é uma parada que você pode criar dentro da Unity, e dentro deles você podia linkar as outras paradas e criar umas árvores de estado para os inimigos, para os chefões, e foi uma coisa que eu tive que aprender a mexer. Então, como game designer, você também vai precisar estar dentro do software que você estiver usando da engine, né? Então, eu estou sempre me iterando dentro da Unity, dentro da Unreal, para que quando precise, e caso eu precise, eu consiga montar essas paradas. E mais importante do que saber também sobre a Unity é saber pedir. Então, para mim, como game designer, é mais importante, foi uma coisa que eu aprendi nesse projeto, pedir uma coisa que seja modular. Então, eu falo, eu preciso de um sistema aqui que vai ser o sistema de ataque dos inimigos, que ele vai ter os seguintes parâmetros. Então, ele vai ter quantidade de dano do ataque, hit frame, freeze frame, se ele tiver, né, que jogos de combate, geralmente, para você dar uma impressão de impacto, é uma coisa bem sutil, mas vocês podem reparar. Quando você vai dar um soco muito pesado, às vezes ele congela o frame por 1, 2 segundos, alguma coisa assim, para você dar a impressão de que está mais pesado o dano. Então a gente montou um sistema disso, a gente montou questão de aceleração do inimigo, como que ia funcionar
o chefão também os estados dele, então foi uma coisa que eu aprendi a pedir. Se no outro projeto eu tinha aprendido um pouco sobre planilhas, nesse projeto eu aprendi muito sobre diagramas, porque uma forma muito legal e fácil de você passar a informação para frente é montando um diagrama. Então, vamos dizer que a gente tem um chefão. O chefão ele vai ter 3 estados, né? Então ele vai ter X estados. Dentro desse estado, ele pode fazer algumas ações, que é ficar vulnerável, atacar e reagir a certos ataques. Então, com isso a gente monta um diagrama e passa para a programação. Dessa forma a gente monta um sistema para os chefões e com esse sistema eu posso reutilizar isso para qualquer chefão do jogo. Essa foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes desse projeto e eu aprendi que é muito útil diagrama e que é muito importante usar sempre. Então eu passei a usar ele para um monte de coisa, tanto para o sistema dos chefões quanto para outros sistemas no jogo que eu achava que faziam sentido. Outra coisa curiosa que eu aprendi nesse projeto, que é muito legal, que é uma habilidade que eu acho que funciona para qualquer área que vocês forem atuar, eu vou dar o exemplo do game design, mas mesmo fora dos games, assim, que é a parada de você perceber a necessidade. Então, nesse projeto, a gente tinha o GDD e eu fazia o design de cada um dos inimigos, né? Então, eu falava, vai ter... Peraí, vou voltar um slide para conseguir mostrar para vocês. Vai ter o inimigo caveira maiorzão, né? Ou o palhaço, esse é bom. Eu, inclusive, insisti bastante para eles colocarem a marreta do Chapolin e depois de chorar muito, a Sony e a Netflix aceitaram. Então, tem essa marreta porque eu pedi. Enfim... Uma coisa que eu percebi fazendo esse jogo era que demorava muito para eu passar a informação para frente para a gente conseguir testar um inimigo se eu escrevesse só. Então vamos dizer que eu quero que esse inimigo palhaço da marreta, ele dê uma marretada na vertical e faça assim, e depois que ele der a marretada, ele pule para trás. Então esse é um padrão de ataque dele, por exemplo. Então ele vai dar a marretada e vai fugir, que ele é bem irritante. Ele dá a marretada e foge. Eu posso até escrever isso e colocar referências com GIFs e escrever uns blocos de texto no meu GDD e falar, pessoal de programação e pessoal de animação, é isso que eu preciso. Mas o que eu percebi, isso demora muito tempo, muitas vezes as pessoas não entendem o que eu quero dizer com isso, até quando está um bloco escrito, né, é um pouco difícil de interpretar. Então, nesse projeto, eu aprendi e eu pensei nessa hora, putz, está demorando muito para ficar prontas as animações dos inimigos, a gente tem 1 ano e meio, ferrou, tá ligado? Não vai dar tempo. Então, como que a gente resolve esse problema? Eu fiquei pensando, eu sei o que eu quero que ele faça assim e pule para trás. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a me gravar fazendo os ataques de todos os inimigos. Porque isso poupa um tempo absurdo. Em alguns momentos é muito ridículo? Mas resolve o problema. E foi muito interessante, porque uma vez que eu comecei a fazer isso, o tempo a gente demorava, sei lá, 2 semanas e meia para ficar pronto o inimigo, a gente cortou para, 1 semana, às vezes menos. Então é uma coisa muito pequena que faz muita diferença na pipeline de desenvolvimento. Isso se aplica a qualquer área, sabe? Se você, como programador, vê que tem alguma coisa que está sendo feita de um jeito que poderia ser melhor feita, enfim, dá para adaptar muito. E eu aprendi muito sobre essas adaptações para que as coisas funcionem melhor nesse projeto. Principalmente porque a gente tinha pouco tempo, que é uma realidade que, caso vocês trabalhem com jogos, vocês vão enfrentar, que é um prazo apertado às vezes. Então você tem que ser criativo. Então, se eu tenho 1 mês para fazer um chefão, eu queria que o chefão fizesse 1000 coisas, mas pensando que eu tenho 1 mês, como eu posso fazer o melhor chefão e mais divertido possível dentro de 1 mês? Ele vai ter poucos ataques, mas cada um dos padrões vai ser muito satisfatório para você acertar, e, enfim, você reutiliza coisas dentro do jogo de uma forma inteligente. Então, eu aprendi um pouco de tudo isso nesse projeto e foi muito interessante, assim. Falando de balanceamento também, foi um processo muito mais interessante. Esse jogo tinha um grupo de QAs também, né, o que facilitou muito. QA, para quem não conhece, é o pessoal de Quality Assurance, que é quem fica testando o jogo. Então, eles faziam testes baseados nas lutas de chefões e davam pra gente, tanto de bugs que tinha, quanto de coisas que eles sentiam. Então, às vezes, eu fazia uma luta e na minha cabeça estava super divertido. Tinha um chefão, por exemplo, que eu achava que era muito legal, que era tipo, ele é imune a quase tudo, mas se você der uma skill nele, ele toma dano. Então, se você der um soco, ele defende, se você der um outro tipo de ataque, ele defende, mas se você der uma skill, aí você dá dano nele. E aí, eu achava muito legal, eu jogava, me divertia, a gente botou para testar com a equipe de QA, ninguém entendeu nada. Foi o pior chefão, o pessoal ficou puto, deu tudo errado, mas foi ótimo, porque eu entendi que faltava feedback no que eu estava fazendo e que não estava claro qual que era o propósito daquele chefão e o nosso sistema não era bom o suficiente para que o chefão tivesse só recebesse skills. Então eu mudei esse chefão, a gente testou de novo e aí a gente chegou a um resultado legal. Além disso, tinha várias coisas para a gente pensar, né? Porque como tinham muitos personagens nesse jogo,
a gente tinha que testar com cada um deles, tinha que lembrar quais skills cada um deles tinha, qual moveset eles tinham. Então, certos inimigos e certas situações, a gente fez alguns segredos, né, uns easter eggs. Então, referências à série. Se você usava uma certa skill, que é muito emblemática na série, com esse personagem aí, você matava, não matava, mas você tipo conseguia tirar o chefão da parte de baixo do chão, que esse era um chefão que ele ficava se... Quem aí já jogou Mario Galaxy? Alguém já jogou Mario Galaxy? Vocês lembram do chefão da topeira, que fica embaixo da terra? Lembra desse chefão? É basicamente isso, esse chefão, né? Ele fica embaixo das folhas, aí você tem que esperar ele sair para bater nele, ou você consegue usar uma habilidade que tira ele do chão. Essa habilidade era um segredo que alguns jogadores descobriram, a gente pensou nisso linkando com a série. Então foi legal trabalhar nesse jogo também, e a gente começou a pensar em muitas coisas voltadas para a série, para a galera que gosta do Cobra Kai, do Karate Kid. Então tem várias referências e várias coisas no jogo que quem gosta vai entender. E isso também conta muito na experiência do jogador, né? Então foram muitas coisas que eu aprendi. Como eu falei, documentação, a forma que eu me comunicava mudou. Eu passei a me gravar, a usar mais diagramas, usar mais planilhas, usar mais GIFs, mais coisas visuais, ao invés de ficar usando blocos de texto, que as pessoas hoje em dia não leem mais texto. Então, cada dia mais, os documentos que eu faço de game design para os jogos que eu trabalho tem menos textos e mais diagramas, coisas, bullet points, coisas mais diretas, para que seja mais fácil de entender. Balanceamento, de novo, eu tive que aprender a balancear pensando em quantidades de dano, quantidade de tempo que a gente queria que durasse aquela luta baseado no momento que o jogador está do jogo. Então, se o jogador está no meio do jogo, a gente quer que dure tanto tempo. Se ele já está mais para o final do jogo, é uma das últimas lutas, a gente quer que dure mais tempo a luta e que tenha uma variedade maior. Então, a gente foi aprendendo a colocar a quantidade certa de ataques e de interações em cada uma desses encontros, né, com os chefões, com os inimigos. Eita, nós. Calma aí. E o Cobra Kai foi basicamente isso. Então, uma coisa que é interessante falar desse projeto também é que foi graças ao Avalon, aquele jogo que eu mostrei o primeiro, que me abriu a porta para trabalhar nesse jogo, que é um jogo de médio para grande porte, né? Então, se eu não tivesse lançado e tido toda essa experiência no Avalon antes, eu não teria conseguido tancar, tipo, fazer balanceamento e aprender tudo isso de coisa para fazer o Cobra Kai. Então, por isso que é importante vocês sempre se envolverem, seja em game jams, em projetos pequenos, algum projeto comercial. Eu estou usando o Avalon de exemplo, mas você mesmo poderia ir lá com a sua equipe e botar um jogo na Steam e colocar lá em wishlist, postar para a galera, conseguir e lançar, dependendo, vai até bem o jogo. E isso também é um jogo comercial, né? Você consegue colocar isso no seu portfólio igual o Avalon que eu fiz, que é um pouco diferente. Mas o importante é você ter coisas para mostrar e você começar e terminar um jogo. Então, o fato de eu ter feito isso com o Avalon me abriu as portas para trabalhar no Cobra Kai. E o Cobra Kai me abriu muitas outras portas, porque é um projeto bem maior, muita gente conhece o Cobra Kai, tem várias coisas assim, né? Eu conheci muitos game designers e muitas pessoas legais graças a esse projeto. O Cobra Kai ele tinha vários game designers, acho que tinham 6 no total, e é muito interessante, né? Porque a parada de desenvolvimento de jogos é que é meio uma bolha o mercado. Então, por exemplo, o game designer que trabalhava diretamente comigo no Cobra Kai, ele é game designer do Fortnite agora. Ele faz o balanceamento das armas do Fortnite. Aí a outra game designer trabalha num jogo de tabuleiro que eu não lembro o nome agora, mas que é super famoso, é um dos mais vendidos do Brasil. Aí o outro game designer trabalha num outro estúdio. Então, para você ver como essas pessoas, essas coisas que você conhece em cada lugar são muito importantes. Estou falando do Cobra Kai, mas isso serve muito se você estiver trabalhando numa game jam, se você conhece alguém na faculdade. Os meus 2 sócios do meu estúdio, eles sentaram do meu lado no primeiro dia da faculdade, assim, um aqui e outro aqui. E hoje eles são meus sócios, e a gente faz um monte de coisa. Então é muito importante você se conectar com pessoas, além do trabalho em si, você conhecer pessoas e se conectar e fazer coisas junto com elas, isso abre muitas portas também. Tanto em jogos quanto qualquer área, né? E por último, o último jogo comercial que eu trabalhei, e estou trabalhando, é o Razek, que ele é um jogo... Quem aí conhece Tibia? Todo mundo conhece Tibia, né? Muito velho, todo mundo sabe, existe há 27 anos esse jogo. O Razek, ele é basicamente um MMORPG que tem essa estética do Tibia, essa visão esquisita, eu acho esquisita, mas tem gente que gosta, mas esse ponto de vista esquisito, e ele é um MMORPG nesse estilo mais retrô. Então, ele é um projeto que eu estou trabalhando que tem um pouco menos de gente do que o Cobra Kai, mas também tem uma equipe considerável, então mais de 15 pessoas ali, em torno de 20.
e ele é um projeto que está acontecendo ainda, diferente dos outros projetos, tem outros desafios. E por que eu estou falando de todos esses desafios? Para vocês entenderem que se vocês forem trabalhar com jogos, sempre vai ter um desafio novo, né? Nunca é a mesma coisa, cada projeto é um desafio, cada projeto é uma equipe diferente. Isso não significa que é uma coisa boa ou ruim, né? São aprendizados. Então, isso é uma coisa que você vai ter que lidar trabalhando com jogos, se você quiser trabalhar. Tem várias oportunidades, vários jogos, vários projetos, e as coisas vão mudando. Então, puta, mas eu sou muito bom em fazer design de combate, mas eu não sou tão bom em fazer balanceamento e criar classes para um RPG. Aprende. É isso que eu faço. Então, é uma coisa que você precisa destravar assim, e acostumar, de que quando você trabalha com jogos, você está em constante aprendizado. Acho que em quase toda área hoje você precisa continuar se atualizando, estudando, mas em jogos ainda mais, e em game design, porque cada jogo vai ser um desafio diferente. E isso não significa que é uma coisa ruim. Uma outra coisa que é legal falar, que as pessoas acham muito por algum motivo, antes de trabalhar com jogos, é que você vai trabalhar no tipo de jogo que você gosta. Talvez trabalhe, mas muito provavelmente não. E isso não é uma coisa ruim. Todos os jogos têm desafios e coisas legais para você aprender. Não é porque você não está trabalhando num jogo igual o GTA ou igual qualquer outro jogo que as pessoas gostam aí. Eu não estou fazendo Hollow Knight 2. Que droga. Não. Você aprende muitas coisas sem falar, sem fazer o Silk Song, sem fazer Celeste, sem fazer jogos tipo, que a galera gosta muito. Tem outros tipos de jogos que você aprende. E eu estou falando isso também porque eu tinha essa expectativa quando eu comecei a estudar jogos, que eu ia trabalhar e fazer uma atualização no Minecraft, eu ia fazer outras coisas assim. E não que eu não vá fazer, mas existem outros jogos e outras coisas muito interessantes que você aprende tanto quanto, e você aprende a gostar de desenvolver jogos, que desenvolver jogos é muito diferente de consumir, isso é uma coisa que também é importante entender, né? Esse jogo, ele teve, aí ó, ali dá pra ver, né? Ele é bem parecido com o Tibia. Ele é um jogo que eu aprendi muitas coisas, estou aprendendo, então a gente tem design de sistemas, de novo, design de combate, design de inimigos, playtest e iteração e balanceamento. Só que isso aqui é numa escala diferente, por quê? Os outros jogos que eu citei eram jogos single player. Que saudade, inclusive, de jogos single player. Esse aqui é um MMORPG. MMORPG significa Massive Multiplayer Online. Então, multiplayer online massivo. Significa que geralmente tem mais de 100 pessoas jogando no servidor, ou um número muito exorbitante. Que é muito legal as pessoas jogarem um jogo que você faz, só que é muito difícil você pensar em balanceamento, e você pensar em classes, e pensar em habilidades, visando que vão ter 100 pessoas usando elas, e fazendo coisas diferentes, e que dentro de um RPG você tem pessoas que gostam de explorar. Então as pessoas não vão ficar se matando, elas vão no cafundó de Judas lá achar um tesouro. Isso é muito legal. Mas você tem um cara que não gosta de tesouro, ele gosta de matar os outros, e ele vai tentar ser o top rank do PVP. Legal, ele precisa conseguir fazer isso. E aí você tem a pessoa que não tá nem aí pra nada, ela quer entrar para conversar no City Hall lá, na parte com a galera. Legal, essa pessoa também tem que conseguir conversar e curtir o jogo. Mas olha quantos desafios, a gente precisa fazer um jogo que é legal. Pra pessoa que quer explorar um monte, achar um segredo lá e conhecer mais da história do jogo, tem que fazer o jogo ser divertido. Pra pessoa que quer matar todo mundo e é super competitiva, e tem que cuidar porque essas pessoas podem ser tóxicas e podem se xingar, isso não pode, senão o jogo fica complicado de existirem as pessoas nele. Tem as pessoas também que querem só o roleplay, né, só conversar, e precisam existir espaços para que isso aconteça de uma forma legal, sem ser ruim a experiência. Então um RPG, principalmente MMORPG, ele tem muitos desafios. E é muito interessante, porque você vê isso em vários jogos de formas diferentes. Então, para buscar inspiração e referências e estudar para criar esse jogo e testar ele, eu joguei muitos jogos. Eu joguei desde VRChat até Journey, porque o Journey tem uma puta exploração, o VRChat tem uma puta interação entre pessoas, e cada um deles, pegando essas referências e como eles funcionam, você consegue montar uma parada legal, trazendo o melhor de cada lugar. Esse jogo é interessante porque, como game designer, como eu falei, cada projeto é uma experiência nova, e eu nunca tinha mexido em um grau tão grande com sistemas. Porque, não sei se vocês... Eu não percebia, por isso que eu tô falando, mas é inacreditável a quantidade de sistemas que jogos de RPG têm e como eles conversam entre si. Então essa foi uma coisa que eu tive que aprender, e como game designer essa foi uma coisa que é muito importante, se vocês puderem estudar antes de trabalhar, vai ajudar muito vocês no mercado, que é entender e pensar quando vocês forem documentar e montar os jogos de vocês ali, fazer uma planilha, fazer um documento, pensar que os sistemas podem e vão conversar entre eles, e como isso vai funcionar.
Então, o game designer ele precisa questionar, ser chato pra caramba. Então, vai ter o sistema de movimentação. Mas vai poder pular? Vai poder dar dash? Mas o sistema de movimentação, se eu usar uma habilidade, ele trava o movimento ou ele melhora o movimento? Mas se tem o sistema de movimento, eu posso usar poção enquanto eu estou me movimentando? Mas se tem o sistema de movimento, eu posso teleportar? Então, tipo, ser chato, questionar tudo e botar todas essas respostas num documento. E esse projeto aqui eu aprendi muito porque tem o sistema de movimentação, tem o sistema de habilidades, tem o sistema de equipáveis, o sistema de consumíveis, o sistema de runas, o sistema de inimigos, o sistema de raid, o sistema... Enfim, tem muito sistema e todos eles precisam funcionar e coexistir. Então esse é um grande desafio dentro dos jogos, né? Tanto como programador, como game designer, como artista, é preciso pensar para que as coisas coexistam e seja consistente e coerente dentro do jogo. Porque os jogadores, eles percebem se as coisas não estão fazendo sentido. Você percebe se o jogo está esquisito. E todo mundo reclama. Então você precisa pensar nisso e ser chato com o seu próprio jogo, ser crítico. Isso é uma coisa que, trabalhando na área de games, é bem duro, mas eu vou falar essa real para vocês. As pessoas são muito duras com jogos. Então a pessoa não liga se você ficou 1 ano e meio trabalhando 8 horas todo dia naquele jogo. Se ela achar ruim, ela vai comentar no jogo assim, lixo. E as pessoas fazem isso, mano, o tempo inteiro. Então, tipo, se vocês querem trabalhar com jogos, é engraçado aqui, mas tem gente que fica muito afetado real, assim. Eu trabalhei no Cobra Kai, teve gente que, tipo, tirou uns meses de férias depois do Cobra Kai porque ficou mal da cabeça, porque muita gente gostou do jogo, mas muita gente odiou o jogo, que é o que acontece com jogos que muita gente vê e joga. Então, quando você trabalha com jogos, você tem que lidar com as críticas, e essa foi uma coisa que eu tive que aprender, além do game design, a entender que quando a pessoa fala lixo, ela não tá falando que eu sou um lixo, ela tá falando do jogo e muitas vezes ela esquece que tem pessoas por trás do jogo, né? Então isso é uma coisa importante de lidar e de saber fazendo jogos. E, pô, tem muita coisa para falar, gente. Em 1 hora é difícil falar de tudo isso. Eu tô tentando dar uma resumida para passar um pouco dessa vivência para vocês verem como que é essa progressão e que cada projeto eu aprendo uma coisa nova, e se vocês forem trabalhar com desenvolvimento de jogos, vai ser a mesma coisa. Vai ter um projeto que vocês vão mexer com um negócio, vocês vão aprender a ficar bom nisso, depois vocês vão mudar de projeto e vão aprender outra coisa, e em cada projeto tudo vai somando, né? Não é uma coisa inútil ou outra coisa inútil porque você mudou de área, porque você fez uma outra coisa, não. Todo esse conhecimento vai se ampliando e vai te ajudando a criar jogos melhores, independente se for game design, se for programação, modelagem, direção, roteirização, não importa. Todos os projetos que eu fiz me fazem ser um game designer melhor, e hoje eu estou fazendo Razek e trabalhando num MMORPG, que é uma loucura, porque eu tive esse contato com esses outros jogos, porque eu fiz consultoria, porque eu conversei com um monte de profissional, fiz um monte de coisa, e é isso que me traz essa segurança para conseguir testar e fazer coisas diferentes, e tá fazendo um jogo multiplayer assim que é difícil. E uma coisa, se vocês forem começar a fazer jogos, não comecem fazendo MMORPG, tá? Sério. Eu já trabalhei em vários jogos, já fiz vários jogos antes, e estou fazendo esse MMO agora com uma equipe grande, e ainda assim é um desafio gigantesco. Estou falando isso porque na minha sala da faculdade de jogos, quando eu fiz, tinha uns doidos lá que queriam fazer GTA, queriam fazer MMORPG. Então, comecem pequeno e vão aumentando, porque isso ajuda muito a vocês testarem bastante coisa, errarem e acertarem rápido. Se você começa num projeto muito grande, tem uma chance gigantesca de você perder o foco, desanimar e largar, assim, ou não querer mais fazer jogos. E faz muito mais sentido você, mano, começa num Pong, velho. Porque você vai acabar em 2 dias e, legal, tem um Pong. Não, agora eu vou fazer o jogo da velha, só que com um modificador. Aí você faz o jogo da velha, bonito, com modificador, e acaba em 1 semana. Agora eu vou fazer um jogo de plataforma em 3D, que ele pula e pega uns negócios. Vai fazendo, porque aí você vai destravando, e isso serve também profissionalmente, né? Acho que se vocês tiverem a possibilidade de trabalhar em algum projeto, começa tranquilo, não já chega querendo fazer um negócio super gigantesco, que essa é uma coisa muito comum quando a gente fala de jogo, né? As pessoas quererem fazer umas features e umas coisas muito grandiosas, e no fim a coisa dá tudo errado e você tem que fazer uma coisa super pequena. É melhor fazer uma coisa pequena e polida e da hora e gostosa de jogar do que fazer uma coisa grande que fazer várias coisas grandes e tudo fica meio mais ou menos, sabe? Então essa é uma filosofia também, tanto para game design quanto para qualquer coisa, assim. Nem lembro se tem mais coisa. Legal. Esqueci de falar de uma coisa desse jogo, que é o meu pesadelo sobre ele, que é o seguinte. Bom, a gente está falando de um MMORPG, a gente está falando de RPG, existem classes, né? Então cada RPG pode variar as classes, mas geralmente tem um guerreiro, um mago, clérigo, enfim, cada RPG tem RPGs que tem 50 classes, você tem RPGs com menos classes, você tem
igual World of Warcraft, e por conta disso, essa questão das classes, da progressão de atributos das classes, da progressão de nível em si, isso envolve, ó, lembra quando falavam na escola que você não ia usar? Uma mentira, velho, eu uso muito. Envolve muita matemática, trabalhar com um MMORPG, mais do que eu gostaria. Então, foi uma coisa que eu tive que estudar, e eu estou aprendendo ainda, que eu não sou bom em matemática, sou muito ruim, inclusive, mas graças a Deus, na Dumativa tem bons matemáticos, e tem uma game designer que é uma engenheira absurda, e ela manja muito de matemática, ela está me ensinando muita coisa. Então, além da questão do game feel, de como o jogo está indo, de como é a progressão, de como você passa para frente as coisas e as pessoas programam esses sistemas e você testa na Unity, na Unreal, além de tudo isso, tem a matemática também. Então, você precisa fazer uma fórmula de progressão que faça sentido para a experiência que você quer que o jogador tenha. Então, se eu quero que o jogador comece e tenha uma progressão um pouco mais rápida para ser esses primeiros 10, 20 níveis serem bem satisfatórios, depois de um tempo ele alcance um platô, então ele fique mais difícil dele evoluir e depois ele volte a evoluir de novo, para eu fazer isso eu preciso da matemática. Então essa é uma coisa que como game designer nesse projeto eu estou tendo que usar, que é entender como eu faço para uma fórmula se comportar da forma que eu quero. Então, mais importante do que a matemática é saber o que eu quero. Então eu quero que o jogador comece progredindo rápido, depois ele fique mais parado, depois ele volte a progredir, depois ele fique mais parado, depois ele volte a progredir. Então eu tenho uma fórmula para isso. Só que eu sei o que eu quero, porque não adianta você usar a matemática sem saber o que você quer, que foi uma coisa que eu aprendi nesse projeto também. Que tanto a matemática, como a Unity, como qualquer outra coisa, você precisa saber o que você quer para você usar isso a seu favor. Quando você sai usando e sai fazendo sem pensar antes, não dá certo. Estou falando isso porque é muito comum, a gente fica animado com uma ideia, né? Nossa, a fórmula de progressão do Hasek e tal. Já sei, vai ser assim. E você não pensa, não documenta antes, e você sai fazendo, e aí você gasta tempo e dinheiro à toa. Então, quem nunca teve uma ideia, então vou fazer um site, vou fazer um jogo, vou fazer qualquer coisa, um sisteminha, e não pensa direito no sistema, e vai fazer, e quando vê, você está lá 2 horas e você já nem sabe o que você está fazendo. Por isso que o game designer é importante. Porque você precisa documentar, você precisa entender e começar a questionar. Então, às vezes, você acha que uma ideia é boa, mas você começa a notar o que você está falando e o que você quer fazer, e você percebe que não é nada bom. E aí você repensa, e aí você chega numa ideia que faz sentido, e é concisa e coerente, e coesa, e aí você começa a pensar como eu posso colocar a matemática numa fórmula de progressão, como eu posso colocar a matemática e validar isso para que a progressão chegue num nível bacana, e que todas as classes, por mais que uma classe cresça mais um atributo do que a outra, que é natural, né? O guerreiro ele vai ter mais vida do que o mago, que vai ter mais mana, por exemplo. Uma coisa bem básica. Isso é legal, e é importante que exista essa dinâmica, essa diferença entre as classes. Mas como que eu faço para que isso não impeça que a experiência seja boa? Então a matemática também pode entrar nisso, esse pensamento crítico do game designer entra nisso, a parte de iteração e de testes entra nisso, os sistemas que o jogo tem entram nisso, então tudo isso é um pensamento e uma parada que você precisa implementar e testar. Não importa se é programação, se é game design, se é qualquer outra área, esse pensamento crítico e essa parada de você planejar bem antes de você executar ajuda muito para que as coisas saiam e funcionem. Então, essa é uma coisa que eu estou aprendendo e aprendi nesse projeto. E é isso aí. Valeu, gente. É nóis. Eu deixei aí, caso vocês se interessem, eu faço bastante conteúdo de game design, então é muito difícil eu chegar e falar, vamos falar de GDD, isso dá uma palestra só. Vamos falar de planilha, isso dá uma palestra só. Vamos falar de tal coisa. Só que eu crio conteúdo, então vocês podem achar, vamos falar de portfólio. Eu faço vídeo no YouTube, tem vídeo meu falando sobre balanceamento, mostrando sobre portfólio de game design, analisando o jogo. Eu falo muito no LinkedIn direto, compartilhando ferramentas úteis para desenvolvimento de jogos, não só de game design, para qualquer coisa. Sempre compartilho lá. Estou no Instagram também. E aqui eu deixei para vocês, caso vocês queiram ir mais atrás, tem um guia gratuito de game design que eu criei. E ele tem vários níveis, e cada nível tem vários vídeos, artigos e coisas para vocês lerem. Então, livre para vocês, assim, se vocês quiserem, tá de graça. E eu tenho um curso que eu deixo sempre o preço em promoção para palestra e tal, esse QR Code, se vocês por algum motivo quiserem. Eu criei ele porque eu tive muita dificuldade de achar conteúdo em português bom de game design, dessa parte da base, do fundamento do game design, né, de como que faz mecânica, como que documenta, como que
monta isso num documento, como que conversa e como que faz essa parte mais básica e mais importante, né? O fundamento, os pilares do game design. Por eu ter essa dificuldade no meu começo de carreira, eu criei essa parada. De novo, o guia do game designer ele já resolve, vocês podem estudar por conta, mas quem quer um conteúdo que é só em português e é mais mastigado, e sou eu falando e dando exemplo e mostrando coisas, tem isso aqui também. Fiquem à vontade, tá bom? E dúvidas, é isso? Então é isso. Alguém tem uma dúvida, alguma parada sobre games? Quer eu passo o microfone para ele? Fala seu nome também para eu saber quem você é antes da dúvida. Obrigado pela apresentação. Eu me chamo Felipe Cavalcante. Eu gostaria de saber que você tinha mencionado no jogo do Cobra Kai que ele era um double A. Você consegue me explicar um pouquinho como funcionam as classificações? Claro. Então, a gente tem jogos indie, né? E jogos double A e jogos triple A, geralmente. O que isso quer dizer? Geralmente, double A, triple A só quer dizer, basicamente, a quantidade de orçamento que existe para fazer o jogo. Quando é um jogo AAA, geralmente é um orçamento milionário para mais, né? Sempre é pelo menos milionário para mais. Você sabe que tem uma estrutura, um orçamento grande, por isso ele é um jogo de grande porte, porque tem muito dinheiro envolvido, logo vão ter vários profissionais, bastante tempo de produção, bastante coisa para validar, bastante software sendo usado, licenças, coisas assim. Quando o jogo é AA, significa que ele tem, às vezes ele tem até um orçamento milionário, mas ele tem menos tempo e ele tem uma equipe mais reduzida. Então, você pega um jogo da Ubisoft, da Rockstar, de outras pessoas, tem pelo menos 100 pessoas fazendo sempre, para mais. Um jogo AA, geralmente, 50, 40, 60, menos gente e menos dinheiro envolvido. E o jogo indie é um jogo independente que tem, geralmente, uma equipe ainda mais reduzida, às vezes até uma equipe maior, mas que não tem orçamento, né? Não tem muito dinheiro envolvido. Então, essa é a divisão, geralmente. Fechou? Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, bom dia. Eu sou a Yasmin e minha dúvida é a seguinte: eu queria saber quais são as skills necessárias para você ser um game designer, porque, por exemplo, você falou que tinha uma engenheira no seu time, então, tipo, eu preciso estudar algo especificamente ou qualquer pessoa pode ser Legal. game designer? Valeu, boa pergunta, Yasmin. Depende, tipo assim, tem algumas coisas que é muito importante e tem outras coisas que é meio opcional. Eu vou falar todas elas assim. O que você precisa? Conhecimento nas engines, né? Nos programas que você for trabalhar. Então, vou trabalhar com Unity. Você precisa saber mexer no programa. O que é mexer no programa sendo game designer? Não significa que você vai precisar fazer um jogo e saber modelar, programar, tudo. Mas significa que se tem um modelo 3D, você sabe como que você bota ele ali no jogo, tá ligado? E tipo, mexe nele. Se tem uma animação, você sabe como que faz para abrir o animator ou animation. Se tem um arquivo, você sabe como que você mexe nos parâmetros. É entender como funciona o programa, para que quando te mandem alguma coisa, né? Tipo, a equipe de programação mandou um personagem para eu testar. Então você sabe, tipo, claro que é um trabalho em conjunto, né? A equipe de programação geralmente te explica e fala, e você faz em conjunto, mas você precisa saber, tipo, ele vai te falar, vai ter, se você abrir lá a cena tal, e vai ter tal coisa. Ou você arrasta tal objeto, tal prefab para dentro da cena, e aí você dá play. Ou dentro do prefab você mexe nos valores. Esse tipo de coisa, o que é prefab, o que é scriptable object, o que é uma cena, mexer na Unity, na Unreal, onde quer que você queira trabalhar, você precisa saber. Não precisa saber programar, não precisa saber de arte, mas você precisa saber, quando vem a programação, como que você mexe nela. Outra coisa que você precisa saber é mexer em planilhas. Isso todo lugar vai usar praticamente, e você vai precisar para se organizar. Então, planilha. Você precisa saber também criar uma documentação, né? Não existe um lugar específico, né? Cada empresa faz de um jeito. Eu trabalhei em vários estúdios, cada um usava um. Então, é no Google Sites, Google Slides, Notion, não importa o lugar que eles te mandem fazer, mas é importante você conseguir criar um documento organizado para que quando as pessoas forem olhar, o programador vai olhar lá o sistema tal, para ele ver como funciona, para ele lembrar. Você tem um documento fácil, tem um sumário, tem um lugar fácil para ele olhar, tem GIF, tem diagrama, se tiver uma planilha, se tiver uma outra coisa, está sempre linkado. Então, fazer um documento e ser claro com isso, se comunicar bem. Então, você faz uma documentação. Geralmente isso não basta. Geralmente você precisa marcar uma reunião. Então, estou numa equipe que tem um programador e um artista, por exemplo. E eu quero fazer um chefão. Faço o documento lá, falo, deem uma lida.
vamos fazer uma reunião amanhã? Vamos. Aí eu faço a reunião com eles e falo, ó, mostro o documento e falo, ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você explica. Ah, eu quero, chefão, desse jeito. Mostra uma referência, fala bastante. Muitas vezes a pessoa vai entender errado, normal. E aí ela vai falar, ah, então você quer igual do God of War. Não, pelo amor de Deus, não quero. Quero de tal jeito. Aí você explica o que você quer até que esteja alinhado e todo mundo esteja na mesma página. Então é comunicação, saber escrever bem, documentar bem e ter bom repertório de jogos, né, para você conseguir se explicar e saber usar o programa que você precisa. Isso é o básico, assim, o que você precisa mesmo, essencial para game design. Tem outras coisas, é legal você saber matemática, é legal você saber diagramar, é legal você saber um pouco de arte, um pouco de tudo, mas você não precisa. Tipo, você precisa disso que eu falei, tá ligado? Valeu. Mais alguma dúvida aí, pessoal? A gente tem uma dúvida no online. Ah, falei. Pelo Derek. Pode expandir nisso de como vocês chegaram para falar com grandes organizações? O quão cara de pau precisamos ser? Ah, legal, legal. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que você tem que ser cara de pau com educação e com noção, né? Então, tipo, pô, eu vou chegar para falar. A gente foi falar com o Xisto na época, que era o CEO da VivoCade. A gente mandou uma solicitação para ele no LinkedIn, ele aceitou e aí a gente mandou um texto para ele, tipo, olá, Xisto, tudo bem com você? Eu sou fulano, eu sou desenvolvedor de jogos, a gente acompanha você e acompanha a Cade, sabemos que vocês gostam de desenvolvimento de jogos, que vocês estão, né, no circuito de esportes do Brasil, sabemos que vocês têm tal coisa, e a gente tem essa proposta de fazer um jogo para vocês. Vocês têm interesse? Quer marcar uma reunião? Se vocês tiverem disponibilidade, a gente pode marcar uma reunião, meu e-mail é tal, e é isso. E aí ele respondeu e falou, não, muito legal, podemos marcar uma reunião sim. Aí marcamos a reunião e a partir da reunião a gente foi conversando com eles, sempre com jeito, com educação, e a gente já fez isso com outras organizações e outras pessoas, e as pessoas ignoraram ou falaram não obrigado, e é normal. Então, quando você vai falar com uma organização ou com alguém importante, eu acho que o mais importante, além de ser cara de pau, é você ter educação e você já chegar com a pessoa, como essas pessoas geralmente são ocupadas, ou as organizações são ocupadas, é você já chegar com a solução para o problema delas, que às vezes elas nem sabem que tem. Então, às vezes a pessoa não sabe que ela precisa de um jogo, mas ela precisa de um jogo. Aí você fala, eu acho que faz muito sentido isso, aquilo, desse jogo, desse jeito, tem esse protótipo, tem essa parada, você acha que faz sentido? E aí desenvolver a partir disso. Então, é realmente apresentar uma solução para um possível problema daquela pessoa, daquela organização, e falar com ela, chegar nela, né? Porque ela nunca vai ir atrás de você. É basicamente isso. Ótimo, ótimo. Obrigado, viu? Fechou. Eu acho que tem mais uma no online, aqui, do Kaique. Qual engine você aconselha que um iniciante no estudo de game design deva começar? Unity, eu acho, porque... Ou Unity ou Godot, mas eu vou indicar Unity, porque se você quiser realmente trabalhar na área, é muito mais fácil você conseguir empregos dentro de Unity, principalmente no Brasil. A maior parte dos estúdios ou trabalha com Unreal ou com Unity, mas eu acho a curva de aprendizado da Unity mais fácil. E tem, conteúdo infinito na internet de Unity. Você acha 1 milhão de tutoriais, você consegue, vídeo pronto, faça um jogo de RPG, e aí é um vídeo de 7 horas, ou uma playlist de 7 horas de um cara fazendo RPG do começo ao fim. Se você acompanhar, você aprende a mexer na Unity. Você tem vídeo de fazendo plataforma, você tem o canal do Brex, você tem, diversas coisas legais na internet já prontas de Unity. A própria Unity tem um negócio no site deles que chama Unity Learn, que é muito interessante, que eles ensinam um básico da engine e tal. Eu acho mais fácil e mais possível começar com a Unity. Eu gosto bastante da Godot, já fiz algumas coisas nela, é bacana porque ela é open source, mas pensando em um começo e pensando em trabalhar na área, eu acho que a Unity é mais fácil de você conseguir entrar no mercado de trabalho. Ótimo, obrigado, viu? Fechou? Vou ter que encerrar as perguntas porque a gente já está no horário do almoço. Beleza. Tá tudo certo. Muito obrigado, uma salva Valeu, de palmas, gente. por favor.